Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a vereadora de Belo Horizonte, Marcela Trópia, nova secretária-geral da Câmara Municipal, nessa eleição da mesa diretora ocorrida ontem. A gente já estava com a entrevista marcada, mas veio muito a calhar a sua presença hoje por aqui. Bom dia, bem-vinda, vereadora. Obrigada pelo convite, obrigada, Rodrigo, obrigada, Thalita. E que coincidência boa, vamos conversar sobre esse assunto também. Pois é, temos muito a falar a respeito disso, né? Bom dia, viu, vereadora? Prazer tê-la aqui. A gente que se desencontrava, né, nas outras oportunidades. Vamos começar falando, então, dessa eleição de ontem. Eu acho que a gente precisa começar falando sobre o que foi protagonizado ontem, né, na Câmara Municipal. Uma verdadeira cena de horror e desrespeito entre os vereadores. Eu queria que você trouxesse a sua percepção, né, sobre o que aconteceu ontem na casa. A gente nunca espera que isso vai acontecer, apesar de conhecer o perfil de alguns vereadores ali na Câmara, e infelizmente aconteceu de novo. Esses acessos de raiva, eles são comuns por parte do vereador que protagonizou todas as cenas ali, e dessa vez a gente teve mais vítimas, e foi uma coisa horrorosa, né? Uma eleição que deveria ser uma festa da democracia ali para dentro do parlamento, a gente ter uma cena como essa e tudo uma narrativa para ser criada ali na imprensa, como se o que tivesse acontecendo fosse só o que as pessoas estavam vendo ali no plenário, que não era verdade. A gente teve uma reunião mais cedo entre os vereadores, os votos estavam muito sólidos, muito consolidados, éramos 21, e a gente tinha os votos para ganhar a eleição, e quando a chapa do outro lado viu que ia perder, passaram a tentar ganhar no grito. Esmurraram a porta da sala em que a gente estava, as divisórias quase caíram em cima das 4 mulheres que estavam na nossa chapa, eu, Fernanda, vereadora Flávia e professora Marli. Então foi uma cena de horror, só de lembrar que o coração volta a acelerar, porque a gente saiu correndo pro plenário com medo, inclusive de ser agredida por parte do vereador, que estava completamente descontrolado. Vereadora, isso tudo que a gente viu ontem parece que não conversa muito com a realidade da cidade, que tem problemas vários e outros para serem pensados e resolvidos, inclusive com a ajuda da Câmara Municipal. O que tem que ser feito agora para que a Câmara entenda de uma vez por todas qual é o papel dela na cidade? Porque a nós, e sendo muito sincero aqui, talvez encarnando até o papel do cidadão que viu isso com olhos muito críticos, não parece ser nem um pouco salutar para a cidade, nem um pouco interessante para a população a guerra de poder que existe dentro da Câmara. O parlamento, para esse processo acontecer, o parlamento precisa ser independente. Eu acredito que a vitória de ontem foi importante para que a gente tenha independência, para que a Câmara possa realmente exercer o seu contrapeso nas decisões da prefeitura, que é para isso que a gente existe. Ninguém está ali para poder atrapalhar a prefeitura, para fazer oposição por oposição à prefeitura, mas precisa ser um poder independente, porque a gente foi eleito com uma outra lógica. Então os vereadores foram eleitos para representar o interesse da cidade, o prefeito foi feito para gerir o orçamento, e se a gente não conseguir criar um equilíbrio nessa situação, aí existe brecha para esse tipo de disputa de poder que acaba indo para um lado que não é a cidade. Então, nosso principal objetivo é agora discutir a cidade. A gente tem vários problemas batendo na porta, as chuvas desse final, né, de ano, dessa época do ano, que são um tema que sempre atinge a população, especialmente mais pobre da cidade. A gente tem o desafio dos ônibus, a gente sabe que o subsídio está acabando, que essa bomba vai explodir. São vários os desafios que estão na nossa porta, e eu tenho certeza que essas são as prioridades para a nova mesa diretora eleita, e nosso objetivo é, o mais rápido possível, superar essa disputa de ontem e olhar para frente, olhar para a cidade. Não dá para ficar levando essa disputa para sempre. É natural. Eram 2 grupos que tinham projetos diferentes para a cidade. O nosso grupo foi o vencedor e agora a gente precisa criar essa harmonia de novo, governar para a cidade junto com o prefeito, mas não subserviente ao prefeito e de maneira independente, como tem que ser. Agora, vereadora, até que ponto esse grupo independente é de fato independente? Porque nós recebemos recentemente o vereador Gabriel Azevedo, que foi eleito, né, o novo presidente da Câmara, e ele fez críticas, inclusive, à presidente atual, Nelly Aquino, sobre a relação dela com o grupo Marcelo Aro, com a família Aro, né? Ele chegou a dizer que ela teria se perdido nesse processo, e nos bastidores, inclusive, roda a história de que teria se vendido para chegar onde está. Ele falou aqui no microfone da Rádio Super que ela não teria sido eleita por um projeto dela, né? Mas por um projeto do próprio grupo. E ontem que se viu foi uma reviravolta, ele sendo colocado inclusive como esse nome também da família Aro. Até que ponto de fato acontece essa independência? Bom, acho que são 2 coisas diferentes, né? Primeiro, é natural que a Câmara Municipal, que é um espaço político formado por políticos,
seja permeável por outros políticos. Então é natural que deputados participem do jogo da Câmara. A gente tem o deputado Marcelo Ara, a gente tem o deputado Luiz Chibé, a gente tem vários deputados que participam ali do jogo da Câmara. Eu mesma pedi voto para um deputado federal, que vocês conhecem muito bem, que é o atual deputado estadual Guilherme da Cunha. Isso é natural, é um espaço político. Então, esses grupos, eles vão se organizar. Outra coisa é o espaço da Câmara. E aí, me permita discordar com o presidente eleito Gabriel, que a Nelly foi uma das mais republicanas que eu já vi na condução da Câmara. O próprio colégio de líderes que ela implementou ali na Câmara, em que a gente discutia os projetos que iam ser pautados no mês, todos os líderes iam poder levar os projetos. Ela fez uma condução das CPIs de forma muito republicana, compôs as CPIs de forma muito equilibrada, não segurou nenhum dos projetos do Executivo. Então, eu acredito que ela pertence a um grupo. Ela participa de um grupo político fora da Câmara Municipal, ela disputou uma eleição como candidata a deputada e agora é deputada federal eleita e participa desse grupo que tem o deputado federal Marcelo Aro, que tem outros vereadores ali do PP, o próprio Juliano, mas a presidente foi super republicana na condução da cadeira de presidente, que eu tenho certeza que o vereador Gabriel também será, apesar de pertencer a outros grupos políticos fora da Câmara. Então, acredito que é um grupo, sim, independente. A gente só faz as discussões dentro de casa, que é como a gente tem que fazer. Deputada não, vereadora. Me perdoe aqui pela inconfidência. Talvez possa até estar falando do futuro, não sei, né? Mas enfim, vereadora Marcela Troppi, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos bastidores dessa disputa e nos chamou muito a atenção porque o Gabriel era tido como alguém independente, que em algum momento chegou a ser cotado para ser o candidato do grupo ligado ao prefeito Fuad Noman e no fim das contas foi o candidato do grupo liderado pela presidente da Câmara, Nelly Aquino. A gente sabe, até pelo perfil do Gabriel, que ele conversa e dialoga com todo mundo, é da natureza política dele. Mas como é que foi esse bastidor, digamos assim, para que ele praticamente mudasse de lado? De independente mais pro lado do Fuad para um independente, entre aspas, mais pro lado da Nelly? Olha, gente, aqui é um bastidor e 100% abrindo o jogo. O jogo ficou travado. Nós chegamos a um ponto da disputa em que a prefeitura tinha 20 votos, nós tínhamos 18 e o Gabriel tinha 3. Então, ele realmente virou o fiel ali da balança e quem quisesse ganhar a disputa ia ter que conversar com o Gabriel. E foi aí que o prefeito Fuad tinha certeza que tinha os votos e não quis dialogar. Já tinha achava que contava com outros votos ali, eu não sei quem estava aconselhando o prefeito. Talvez em especial com o voto do Ramon Bibiano, que é do mesmo partido do prefeito. Talvez ele contasse com o Ramon, mas o nosso grupo era muito sólido. A gente tinha muita tranquilidade de que a gente tinha aqueles 18 de forma sólida, porque esses 18 estavam conosco já tem um mês. Então, faltavam realmente os 3 votos. E aí, as conversas foram feitas com o Gabriel, esse equilíbrio foi arregimentado ali com ele. Então, um precisou do outro no fim das contas. O Gabriel não tinha a condição de ganhar sozinho, o nosso grupo não tinha condição de ganhar sozinho, e essa composição precisou ser feita, como é típico da política, né? Então, por mais que a gente tenha divergências, até de projetos, no fim das contas, a gente vai ter que conversar e convergir para essa próxima mesa diretora ser melhor para a cidade. Eu tenho certeza que o Gabriel está disposto a isso e que o nosso grupo também está disposto a isso. O Gabriel Azevedo é um virtual candidato a prefeito. E na eleição de 2024, ele mesmo já falou isso, que tem esse desejo, que não pretende continuar na Câmara para além de um segundo mandato. Como é que vai ser essa convivência com alguém que vai presidir a Câmara, mas ao mesmo tempo está mirando na cadeira de prefeito? Bom, acho que o fato de ser transparente é uma das coisas que talvez facilite esse jogo. Como o prefeito já sabe que o Gabriel tem interesse de ser candidato e a gente já sabe que o próprio prefeito tem candidato para reeleição, esse jogo fica mais transparente, fica difícil de fazer coisas por baixo dos panos para um puxar o tapete do outro, e eu não acho que isso vai acontecer. Ontem mesmo o Gabriel saiu da Câmara, foi até a prefeitura para garantir ao prefeito que esse processo de impeachment não caminhará. E acho que política é gesto. Foi um erro o processo de impeachment? A gente foi pego de surpresa, a bancada do Novo não sabia do processo de impeachment. Eu acho que o fato ele é sério, né? A denúncia ela é muito séria, mas se o impeachment ele ia seguir, ele não ia seguir, já seria uma decisão política que a mesa teria que tomar. A gente estava a postos ou para fazer a análise ou para investigar o fato por fora, né? Como uma investigação independente, de entender por que essas nomeações foram feitas tão próximas da eleição da mesa. Então, temos a lista, inclusive, de todos que foram nomeados nesse período aí das últimas 2 semanas e vamos continuar investigando independente do processo de impeachment. Se isso vai virar um processo de impeachment, é uma outra história. Então, não diria que foi um erro, até porque nós não participamos da construção, né? O Mariel Marra foi quem apresentou esse pedido de impeachment e ontem mesmo o Gabriel esteve com o prefeito para garantir que esse processo não avançará. O que parece para mim que foi um gesto
para que a gente possa pacificar toda essa disputa de poder que aconteceu em torno da mesa diretora, que é um processo natural, era um processo de disputa, tinham 2 chapas, bater chapa sempre é uma coisa desgastante, mas daqui para frente a prioridade é a cidade, a eleição precisa ficar na data do dia 12 de dezembro, e daqui para frente é entender os problemas, é juntar o grupo, e não dá para conduzir a Câmara só com 21 vereadores. Nós precisamos dos outros 20, é fundamental que eles conversem com a próxima mesa. A gente precisa entender quais são as pautas que eles querem também endereçar para a cidade, e a prefeitura também precisa trazer as suas prioridades para a gente conseguir acomodar todos esses interesses. Vereadora, a senhora falou sobre a forma republicana da Nelly Aquino de conduzir a Câmara, mas ontem a gente viu, quando o resultado saiu, né, para a nova presidência da Câmara, a forma como ela comemorou, e chamou muita atenção por ela estar conduzindo aquela votação e ser a presidente da Câmara e comemorar aos gritos daquela forma. Foi republicana? Bom, aí acho que a vereadora Nelly Aquino é ser humano, né? E a gente que viveu todo esse processo da articulação da mesa, nós chegamos a ter 23 votos. Nós tivemos várias traições no caminho, e eu acredito que foi um grito de alívio, tanto dela, tanto do vereador Juliano Lopes, um grito de alívio de que finalmente aquela guerra, que era uma guerra que a gente estava vivendo, tinha acabado, e que a gente conseguiria seguir e dar continuidade ao projeto que ela acredita, né? O vereador Juliano Lopes é o vice-presidente que está com o vereador Gabriel, assumirá em breve, daqui a um ano, ele será o nosso próximo presidente. Então, acredito que o grito da vereadora Nelly Aquino foi de uma pessoa que ficou aliviada com o resultado, e tem hora que a gente não consegue segurar as nossas emoções, mas tenho certeza que ela pode responder por isso, por ela própria. Bom, vereadora, antes da gente ir aqui para o nosso bate-pronto, a gente queria falar com a senhora também sobre o mutirão oftalmológico que vai atender 100 mil alunos da rede municipal. Vou dar um pouquinho o assunto, porque essa é uma pauta que sei que era também o que estava, é cara, inclusive, senhora. Prevista, né? Era a nossa previsão inicial, inclusive, de entrevista, mas o factual se sobrepõe, a senhora sabe disso. E vai ser realizado, inclusive, com emendas que foram destinadas pela senhora. Eu queria que a senhora falasse como é que isso vai acontecer e falar um pouquinho da importância desse mutirão oftalmológico dentro das escolas, porque nós sabemos que aluno que não enxerga bem é um aluno que produz muito pouco. Bom, essa foi uma ideia que a gente teve assim que o processo das emendas ele aconteceu, né? Vamos ter emendas parlamentares em Belo Horizonte. Esse era um desafio de como usar esse dinheiro de uma forma que fosse impactar a cidade, e não que fosse um enxuga-gelo ou que fosse alguma coisa que ficasse ali pontualmente em alguma obra ou em alguma região, que eu sei que são importantes, mas o nosso mandato tem esse perfil de fazer coisas um pouco mais estruturantes. E quando eu entendi que boa parte do problema da evasão escolar, nós já viemos aqui falar sobre isso, tinha a ver com problemas de visão. 23% das crianças que saem da escola, isso antes da pandemia, é um dado do MEC, saem porque não enxergam direito. E se a gente for pensar que 1/4 dos nossos alunos das escolas públicas, que são grande parte dos nossos jovens, estão saindo porque não enxergam, isso para mim é um problema de saúde pública muito, muito grave. Tão grave quanto da saúde mental, que nós já também falamos. E diferente da saúde mental, que exige um atendimento ali psicológico constante, esse dava para resolver. Poderia ser pontual, e aí nasceu a ideia de fazer um mutirão oftalmológico, porque existe uma fila represada de alunos que não têm acesso. O SUS ele é muito deficitário de atendimento oftalmológico, e pediátrico então mais ainda, não existe oftalmo pediátrico no SUS. Então a gente identificou esse gap, essa política pública, e resolvemos destinar todas as nossas emendas de saúde, foram aí 1.300.000 quase para esse mutirão, que vai atender 100 mil alunos de escolas públicas e vai limpar de fato essa fila, porque eles vão fazer esse teste de acuidade visual, aquele das letrinhas que todo mundo já fez. Você usa óculos, deve ter feito e deve fazer com recorrência. Regularmente. Então é uma triagem, que depois, se esse aluno precisar de atendimento mais especializado, ele vai ter o atendimento, mas aí a gente reduz esse universo e o SUS consegue dar conta. Então, é garantir acesso mesmo e identificar alunos que tenham problema de visão, porque, como você falou, é causa de evasão, baixa aprendizagem, e às vezes a criança nem sabe que ela tem um problema de visão, não sabe nem identificar que esse é o problema que ela tem. É garantir o básico que a gente fala, né? O que deveria ser básico, pelo menos, né, vereadora? Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong comigo e com a Thalita, combinado? Combinado. Para começar, então, a vitória de Gabriel Azevedo para a presidência da Câmara. Uma grande incógnita para a cidade. A chapa de vocês, oposição ao prefeito Fuad Numan? Independência. A gestão Nelly Aquino na Câmara. Um grande orgulho e vai deixar saudade. As cenas de brigas ontem na Câmara?
deplorável e coisas vão ser feitas em relação a isso. Unificação do legislativo. Uma necessidade para 2023, 2024. O futuro do Novo nas eleições de 2024. Vamos crescer para os municípios eleger muitos prefeitos e vereadores. Vereadora de Belo Horizonte, Marcela Troppe, ela que é a nova secretária-geral da Câmara Municipal na eleição da mesa, que foi eleita ontem, né? Na eleição da mesa diretora, e foi ocorrida ontem, então, essa eleição. Obrigada, viu, vereadora? Muito obrigada aos ouvintes, obrigada por sempre me receberem aqui, pelo brilhante trabalho que vocês fazem como jornalistas aqui da Grande Belo Horizonte. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela presença.